Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, 11 horas e 34 minutos, hoje é terça-feira, dia 6 de julho. E atenção, teve operação policial aqui na região metropolitana, aqui em Viamão. De dentro da penitenciária de alta segurança em Charqueadas, o líder de uma facção dava ordem a 2 criminosos para torturarem famílias. E quem vai explicar pra gente essa operação é ele, Lucas Abate, bom dia. Bom dia, André, a todos que nos acompanham. Uma verdadeira brutalidade o que foi feito com essa família, André. Criminosos ordenados de dentro do presídio central ordenaram a tortura, o assalto de um empresário aqui de Viamão, André. E além do dinheiro, cometeram também abuso sexual contra a filha desse empresário. Tudo por uma questão de tortura psicológica. Uma história brutal, André. Inclusive com pessoas de dentro da própria família que deram detalhes sobre a rotina, sobre o endereço da família das vítimas. Daqui a pouco a gente conversa ao vivo com o delegado do caso e traz todos os detalhes sobre essa situação. E qual era o objetivo, hein, Lucas? Eles pretendiam extorquir? Era alguma vingança? Qual é a razão? Financeiro, André. Eles queriam dinheiro. Haviam conseguido já dinheiro através de transações bancárias quando estavam em poder desse empresário. Torturaram ele e depois ainda levaram diversos pertences da casa. Então, o objetivo era, de fato, totalmente financeiro. Muito bem, para quem está chegando, 11 horas e 35 minutos, estamos mostrando a operação que aconteceu aqui, uma das operações, né, dessa terça-feira, que aconteceu aqui na região metropolitana. Vejam que de dentro da cadeia se ordenava, né, crimes, práticas de crime. Glauco Paza, que está na redação, já dou bom dia para o Glauco também, porque Glauco é um tipo de crime que se repete. De dentro da cadeia, a ordem parte de dentro da prisão, onde os presos deveriam estar ali com outras atividades, né? Deveriam estar se ressocializando, cumprindo a pena e não fazendo o que estavam fazendo. Na imagem aparece um homem com um casaco de cor clara e preta, né? Esse é o que foi preso, não é mesmo, Lucas? Ali, ó, tá ali a imagem dele. Foram 4 criminosos presos do lado de fora, que estavam aqui nas ruas, e o criminoso que estava dentro da penitenciária de alta segurança de Charqueadas, que a gente lembra é de alta segurança apenas no nome, porque já foi rebaixada para média segurança. Era lá de dentro também que o quinto membro, o quinto alvo dessa investigação estava ordenando tudo. E tudo pelo celular ou algum outro tipo de comunicação, Lucas? Pelo celular e por transmissão em vídeo, André. No momento em que os criminosos estavam dentro da casa torturando esse empresário, o outro fazia uma transmissão em vídeo para dentro da cadeia para que o chefe, o líder da organização, ficasse sabendo de tudo que estava acontecendo lá dentro. E esse empresário, essa família foi escolhida aleatoriamente ou tinha alguma relação para isso, Lucas? Eles não tinham relação com os criminosos, André, mas membros da família, pessoas próximas a eles, deram todos os detalhes, a rotina, onde viviam, o que poderiam ter de bens, entregaram esses detalhes para os criminosos. E até por isso, André, que a operação leva o nome de Iscariotes, porque houve uma traição dentro da própria família por uma questão financeira. Repete isso, por que o nome é Iscariotes, Lucas? Iscariotes em relação a Judas Iscariotes, que na Bíblia traiu Jesus por dinheiro. E foi isso que aconteceu nesse caso também, André. Pessoas da família das vítimas, traíram ela por uma questão de dinheiro. Veja só, traição que parte de dentro de casa. Esse é um dos nossos destaques. Daqui a pouco trazemos outras informações. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, já está no ar. Coloca a sirene aí, porque teve outra operação hoje. 7 agressores foram presos por violência doméstica. A operação policial aconteceu na capital e também em outros 4 municípios aqui na região metropolitana. A ficha criminal deles, repito, a ficha criminal deles é assustadora.
7 agressores presos em Porto Alegre e região metropolitana por violência doméstica. Já já a gente traz detalhes e informações. 11h39 e vamos até a redação. A seleção brasileira é finalista da Copa América. Mais uma vez, o adversário na decisão vai sair hoje, não é mesmo? Ele, Glauco Pazza. Oi, Glauco. Oi, André, tudo bem? Olha só, que dia para comemorar essa classificação da seleção brasileira, sabe por quê? 1-0, gol do Lucas Paquetá, mas com volume para fazer mais gols. Sabe quem foi um dos grandes destaques? Quem? Neymar, Quem? É claro. Neymar foi muito elogiado, inclusive pela imprensa do exterior, dizendo que ele comandou a vitória, poderia ter feito mais, ou seja, é o Neymar que a gente quer, embora alguns dribles ali que irritaram os adversários, mas só dribla quem tem capacidade. O Brasil está na final, espera o adversário, que sai hoje de Argentina e Colômbia, que você confere também onde, hein, André? Vou te perguntar, onde? Confere exclusivo. Argentina e Colômbia. Claro, né? Aqui, ó, na 15 para as 10, olho no SBT, porque daí sai o adversário do Brasil. Já pensou Brasil e Argentina no sábado? Hã? Um baita jogo, hein? Que baita jogo, hein? Messi de um lado, Neymar do outro. Tradicionais rivais em campo, né? A tradicional disputa em campo, mas vai ser um baita de um jogo. Mas tem que aguardar ainda, não é verdade? Sem dúvida nenhuma. Daqui a pouco a gente fala mais sobre Copa América, Grêmio procurando técnico e muito mais. Muito bem, daqui a pouco trazemos todas as informações e detalhes do esporte. Agora, faltando 20 minutos para o meio-dia, tem um recado. Você sabe que a Farmácias Associadas pensa em tudo, não é mesmo? E meu amigo, minha amiga, ela tem a solução ideal para quem precisa de uma ajudinha para encarar o dia a dia. Conheça os novos produtos da linha Revigore, das Farmácias Associadas. Ela conta com o Revigore Mulher, que foi desenvolvido para suprir as necessidades nutricionais específicas das mulheres. O Revigore Cálcio, que é fonte de cálcio e tem nutrientes que auxiliam na absorção dele pelo organismo, fortalecendo os ossos. O Revigore Beauty, que auxilia no fortalecimento da pele, unhas, cabelo e também ajuda na prevenção do envelhecimento precoce. O Revigore 50+, poderoso antioxidante para pessoas que buscam mais vitalidade. E o Revigore AZ, que contém minerais quelatos que contribuem na absorção de minerais pelo organismo. Há um Revigore ideal para todo mundo. Adquira já o seu na Farmácias Associadas mais próxima de você, usando o cartão de vantagens. Os preços estão a partir de R$ 39,95. Aproveite! Muito bem, dado o recado, coloca a sirene aí. Atenção, atenção para essa notícia. Bandidos suspeitos de roubar e torturar uma família. A família de um empresário aqui em Viamão, pois eles foram alvo de uma operação hoje de manhã. Agora, tem muitos detalhes, não é mesmo, Glauco, nesta história que são assustadores. Bom, primeiro que dentro de uma penitenciária que deveria ser de alta segurança, foi lá de dentro da PASC, que as ordens eram dadas, né, para quem estava do lado de fora para fazer toda essa tortura, essa barbárie com uma família aqui de Viamão. Então, vejam, ordem que saiu de dentro da prisão. E estas pessoas escolheram aleatoriamente esse empresário para torturar, né, para arrancar dinheiro e violentaram a filha dele. Então, veja aí uma das pessoas que foi presa hoje de manhã, esse homem aí que aparece na tela. E daqui a pouco a gente vai ter mais detalhes, não é mesmo, Glauco, desta operação, junto com o Lucas. O Lucas já está chamando? O Lucas Abate chamando? Vai trazer detalhes desta operação, porque vejam, um crime que partiu de dentro da penitenciária e ainda com chamada de vídeo, no momento que esta família estava sendo torturada. Não é mesmo, Lucas? Pois é, André, um crime mais uma vez ordenado de dentro do sistema prisional, um crime brutal, uma família que foi assaltada, o que já seria bastante grave, André. Só que durante esse assalto, esse roubo, o empresário, chefe dessa família, foi torturado pelos criminosos. Inclusive, com bastante violência, teve um dedo cortado durante toda essa ação. Porque eles visavam, André, além dos bens, além do que a família tinha na casa disponível, eles visavam também transferências em alto valor, transferências bancárias de alto valor. E como se não bastasse já tudo isso ainda, André,
os criminosos, um deles ainda abusou sexualmente da filha desse empresário. Uma família que está vivendo agora com bastante medo, passou por esses momentos de muito pavor durante todo esse assalto, está vivendo praticamente escondida, Lucas, porque teve membros da própria família, pessoas próximas, que deram, digamos assim, a rotina deles para os assaltantes. só para a gente entender quando que aconteceu essa sessão de tortura aí. A gente pode já perguntar, então, para o delegado Júlio, que está conversando com a gente, foi quem coordenou essa investigação, delegado. Essa sessão de tortura, do assalto com tortura, com abuso sexual, quando foi o fato e também como é que foi todo o trabalho de investigação para se chegar na operação de hoje e conseguir colocar atrás das grades os criminosos? Bom dia, obrigado por nos atender. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade de falar com o SBT e com a audiência. Esse fato ocorreu nos meados do dia 17 de maio. Né? No início da manhã, as vítimas a residência das vítimas foi invadida por 2 homens armados e, após subjugarem os moradores, eles começaram a praticar os atos objetivando a extorsão. Né? Houve uma chamada de vídeo que, segundo aponta a investigação, se originou do sistema prisional, né? E a partir dos comandos que eram dados por esse criminoso, que identificamos como líder de uma facção que atua em Porto Alegre e região metropolitana, os autores passaram a intimidar e, num primeiro momento, e, na sequência, a torturar fisicamente a vítima, né, o empresário que foi vitimado, e seus familiares. E, chegando, inclusive, a acontecer o estupro da filha do casal, com apenas 13 anos, na própria residência, né? Meu Deus! E tendo como desfecho ainda mais grave do processo de extorsão a amputação parcial de um dos dedos da vítima. Tudo como forma de obter numerário em espécie ou uma transferência eletrônica, o que acabou acontecendo, né? Depois de todo esse horror, a vítima acabou cedendo e realizando uma transferência que foi rastreada durante a investigação para a companheira de um outro detento, né, que se encontra recolhido no sistema prisional. E, delegado, teve uma influência de membros da própria família, pessoas próximas, que deram a rotina, o endereço, até mesmo os valores que eram movimentados por essa quadrilha. Essas pessoas também foram alvo da investigação hoje? Sim, desde o início da investigação nos chamou muita atenção o conhecimento que os autores, né, os executores do crime, né, tinham da rotina, do patrimônio da atividade empresarial exercida pelas vítimas e, em função disso, nós passamos a investigar possíveis vínculos com pessoas, entre as pessoas próximas e o suspeito que foi identificado a partir da perícia técnica no veículo. E fazendo esse cruzamento de informações, conseguimos identificar os indivíduos que hoje foram presos, um deles inclusive líder comunitário da comunidade em que aconteceu o fato, na Vila Jardim Castelo. O quê? Um líder comunitário? Possui ligações com essa facção e com o sistema prisional. Lucas. Isso mesmo, André. Deixa o delegado, a gente está conversando com o delegado Júlio Fernandes, 11 horas e 47 minutos, para ele tomar um pouquinho de ar aqui, porque a gente fica sem palavras, Glauco, para decifrar o que acontece aqui do lado da gente. Nós estamos falando de uma operação que aconteceu na manhã de hoje. Uma operação que tinha como mira criminosos que invadiram a casa de um empresário, né? Ordenados de dentro do presídio da PASC, que é a penitenciária de alta segurança aqui de Charqueadas, mandaram torturar uma família em troca de dinheiro. Tortura física, emocional, o estupro de uma menina de 13 anos. Arrancaram parcialmente o dedo dele. Mas o que é isso? Não, delegado, a gente escuta o senhor falando assim, É filme? É terror, meu Deus do céu, onde isso vai parar, pelo amor de Deus? E o objetivo deles, que era tirar dinheiro, valeria tudo, é isso? Valia tudo. E se o empresário não tivesse cedido naquele momento, o que ia acontecer com essa família, meu Deus? Delegado, por favor.
Não, de fato, a extrema violência com que o crime foi cometido nos chocou, né? Embora na carreira policial nós estejamos habituados a lidar diariamente, né, com a investigação de crimes violentos, mas esse fato em particular nos chamou muita atenção e ele foi investigado desde as primeiras horas, né? A partir do momento que nós tivemos conhecimento, a nossa equipe de investigação se empenhou muito, porque nós consideramos que, além da extrema violência, a maior gravidade desse fato está na circunstância dele ter como autor intelectual um presidiário, uma pessoa que deveria estar segregada, né, pagando a sua dívida para com a sociedade. Agora, e estava por via remota, via videochamada, determinando a prática de crimes dessa gravidade. Agora, pois é, delegado... Isso nos deixou perplexos, né? Exato, delegado. E isso que a gente chama a atenção aqui, nós sabemos que isso não é de responsabilidade da polícia, mas desde quanto tempo que nós falamos e chamamos a atenção para este problema grave que existe dentro de presídios, que não é só no Rio Grande do Sul, não é de hoje, não é do ano passado, é um problema histórico e mesmo assim a dificuldade que se tem em resolver o problema da comunicação de dentro do presídio. Detalhe! Ligação de vídeo. E o que é que eles diziam? Imagine o que diziam durante esta sessão de tortura, né? O que diziam para essa família? Meu Deus, o que essa família passou, a gente não tem noção. Não tem essa de tentar se colocar no lugar, jamais vai conseguir. Porque o que eles fizeram com a família, com a menina de 13 anos... Arrancaram um pedaço do dedo desse homem para pressionar, porque eles queriam dinheiro em troca de toda essa pressão. Agora eu pergunto para o senhor, qual é o familiar? É um familiar próximo? É um familiar que estava incomodado com a família? Que familiar é esse que deu a letra, que entregou tudo para os criminosos? Para conseguirem chegar até esse empresário dessa maneira, delegado? Essa pessoa foi presa, esse familiar? De fato, nós tivemos 4 presos hoje, né? A nossa investigação tem nessa primeira fase 5 alvos. Um destes presos é justamente esse senhor, que é o líder comunitário, que tem um grau de parentesco com o empresário. Líder comunitário. Mas que também exerce um papel importante naquela comunidade, no sentido de articular as ações do crime organizado naquele núcleo social, né? Ele já era objeto de investigação mesmo antes desse fato e, a partir dessa investigação, apenas nós tivemos a confirmação que, de fato, ele é um indivíduo-chave, né, na ponte entre o comando da organização criminosa, que está, em grande parte, cumprindo pena, né, no sistema prisional, e esses indivíduos extremamente violentos que são os braços, né? Que são as pessoas que executam essas barbáries, como a gente viu. Já conseguimos prender um número significativo das pessoas que participaram e nós acreditamos que até o final do dia de hoje a gente deve conseguir efetivar a prisão dos 5 alvos dessa primeira fase da operação. E tem mais gente ainda, mas, então, de fato, Sim, porque todo o dinheiro que é produto do crime, ele vai sendo lavado através de pessoas físicas e jurídicas que têm ligação, né, com os criminosos. E esse caminho do capital, do dinheiro, ele é rastreável, né? Sim. A gente chega numa pessoa, identifica aquela, como aconteceu, né? Identificamos e prendemos a pessoa que participou do crime, recebendo esses valores, e já temos a informação para quem eles foram repassados e assim por diante, né? A gente vai fazendo o caminho, seguindo o dinheiro. Nós estamos conversando com o delegado Júlio Fernandes, que nos conta essa história estarrecedora, mas que aconteceu aqui do ladinho, nesta operação que foi feita, realizada hoje de manhã pela polícia. Assim como tem outros casos, e nós vamos mostrar daqui a pouco, inclusive, delegado, outros casos que chamam a atenção, como em Gravataí. Nós conversamos com aquela transexual, falamos ontem, lembram desse caso? Dessa transexual que por muito pouco ela não morreu. Nós conversamos com ela, tá aí ela falando, ela relatando, ela que através de foi agredida por um outro transexual e um outro homem lá em Gravataí.
A polícia está investigando o porquê, qual seria o motivo, talvez por ocupação de espaços, venda de drogas. Daqui a pouco a gente vai ter mais detalhes. Mas nós conversamos e o relato dela também é assustador e impressionante. Eles só não acertaram porque ela conseguiu correr, inclusive perto do sapato enquanto corre, porque senão ela teria levado sei lá quantas estocadas ao momento que ela correu e ali perdeu o sapato. Então são casos, delegado Júlio Fernandes, que acontecem que nos assustam demais. E a gente se pergunta para onde que nós estamos caminhando, é assustador. Bom, voltamos ao nosso assunto aqui dessa operação de hoje de manhã. O Lucas vai falar e o Glauco também tem uma pergunta, tá, Lucas? Pois é, André, até um detalhe que chama bastante atenção é que a gente imagina que os criminosos têm até, de certa forma, digamos assim, um código de ética. A gente não vê casos de criminosos, traficantes que acabam atuando também com abuso sexual, como foi nesse caso, delegado. E essa é uma situação que, para vocês, completamente fora da linha. Situação jamais vista ou poucas vezes vista, um criminoso traficante atuando também com crime sexual. De fato não é o usual, mas eu até queria aproveitar, colher o ensejo dessa pergunta para dizer que, embora esse crime seja bárbaro e tenha requintes de crueldade, nós estamos muito satisfeitos por ter conseguido elucidá-lo com rapidez, porque a nossa atuação aqui no município de Viamão tem essa característica. Nós não toleramos que crimes violentos, quaisquer que sejam patrimoniais ou não, permaneçam impunes. E toda vez que nós fazemos uma prisão significativa de um latrocínio, de um roubo com extrema violência, com lesões gravíssimas, de um fato como esse que envolve tortura, extorsão, eu sempre aproveito o espaço da imprensa para mandar um recado para os criminosos, inclusive esses que estão no sistema prisional, que Viamão não é mais o espaço para a prática desse crime de fato, porque hoje nós já cumprimos mais 2 prisões preventivas desses indivíduos que já estavam recolhidos por ser membros de facção, e vamos acrescer muitos anos na execução penal dele, porque esses crimes são muito graves e eles vão permanecer bastante tempo no regime fechado em função desses fatos. E eu nunca perco a oportunidade de usar, vamos dizer assim, o grande potencial que a televisão e as mídias têm de atingir um número enorme de pessoas, para que chegue ao conhecimento deles que a polícia de Viamão ela é vigilante, a polícia civil, e que o final, o desfecho desse fato vai ser sempre o mesmo. Os responsáveis vão ser identificados, vão ser presos, e se presos estiverem, vão aumentar as suas condenações, e se insistirem, inclusive é uma providência que nós vamos passar a adotar nesse caso, nós vamos começar a representar pela inclusão desses indivíduos no regime disciplinar diferenciado em presídios federais, com a remoção para o presídio federal, porque um criminoso que tem a audácia de comandar um crime desta espécie, tem que ter uma resposta. Ele não pode estar no regime normal de execução. Ele tem que estar tomando 1 hora de sol por dia, sem contato nenhum, sem acesso ao celular, apenas a defesa técnica. Delegado. Então, esse é o encaminhamento que a gente pretende dar para essa questão e para todas que se mostrarem similares aí no futuro. Muito bem, dado o recado. Delegado Júlio Fernandes, mais uma vez agradecemos a participação do senhor com a gente. Muito obrigado aí, parabéns pelo trabalho. Agora que dá uma dor, André. Dá uma dor, Glauco, uma dor. Por tudo, obviamente, que aconteceu, a menina de 13 anos, violentada, meu Deus do céu. E o que eu ia perguntar, ele acabou respondendo. A questão não era de se colocar esses criminosos num presídio de maior segurança, então ele acabou... Como é que é, Glauco? Não, o que eu ia fazer de pergunta, ele acabou respondendo, né? Se for o caso, transferir esses criminosos que comandam tudo de dentro da cadeia para outras unidades com maior segurança. Mas sabemos que é uma dificuldade muito grande. Bom, volta aquela a velha discussão, né? Por que o sistema prisional, ele não é modernizado como se faz em Minas Gerais? Olha, eu ainda vou querer mostrar para vocês em detalhes a participação público-privada, presídios em que, de fato, o criminoso vai para lá, ele é recuperado, ressocializado, ele trabalha lá dentro para pagar o seu próprio custo, o custo da família, para ajudar na manutenção da família e também para depois, quando sair da prisão. Quer dizer, um troço completamente diferente da realidade, infelizmente, que nós vivemos aqui. Agora, faltando 2 para o meio-dia, um casal de bolivianos foi preso por tráfico de cocaína no norte do estado, foi lá em Sarandi. Conta aí detalhes pra gente, Glauco.
Foram 10 tabletes de cocaína que foram apreendidos, André. Foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal. Aí, ó, ficou azul ali. Isso a gente já aprendeu aqui. É o teste, né? É aquele velho teste que mostra se ficou azul, é porque a droga realmente é cloridrato, é cocaína que estava sendo transportado. Estava num ônibus que vinha de Santarém, no Pará, com destino a Porto Alegre. O coletivo foi abordado na BR-386 em Sarandi, no norte, né? E durante a revista, os policiais encontraram a droga na mochila do casal. Eles têm 47 e 36 anos. Parte estava na mochila e outra dentro de uma caixa metálica embaixo do banco. Ou seja, eles deram um jeito ali de carregar um pouco na mochila, um pouco no banco, para ver se por acaso eles fossem pegos, se pelo menos parte da droga ficava ali. Mas não foi o que aconteceu, tá? 11 quilos deu o total e tudo seria trazido aqui para a capital. Os dois foram presos e encaminhados para a Polícia Civil. E eles estavam vindo, pelo que eu entendi, lá do norte do país. Do norte do país. Isso, em direção a Porto Alegre. No norte do estado, acabaram sendo interceptados e a droga foi apreendida e eles presos. Pois é, eu queria entender, não tem como, né? Só agora a investigação para explicar o porquê fizeram essa viagem, né, Glauco? Por que vieram do norte do país? Olha, quantos quilômetros é daqui até o norte? Vieram de Teresina, é isso? Não, Santarém, no Pará. Nossa. É muito longe. Nossa. Atravessaram o país, né? Atravessaram, nossa, dá o quê? Uns 5 mil quilômetros no mínimo. Quer dizer, isso é muita distância. Estou fazendo um cálculo aqui muito por cima, porque isso não é linha reta, né? Não. E diversas paradas, enfim. Agora, chama a atenção isso, né? Até porque o risco que eles... Eu só imagino que tenha sido uma encomenda, que eram, né, são pessoas que talvez já estejam acostumadas a fazer isso. Agora, a distância realmente chama a atenção. É muito longe. E já devem ter entrado pelo norte, né? Já deve ter entrado pelo norte. Pela fronteira lá, exatamente. E aí, então, tentaram transferir. Olha, por pouco, hein? Por pouco. E aí, a nossa polícia, a polícia aqui de Sarandi, conseguiu interceptar, portanto, carregando esse casal de bolivianos, carregando essa droga em direção a Porto Alegre. Muito bem, agora meio-dia em ponto. Meio-dia em ponto, 11 graus é a temperatura nesse momento aqui em Porto Alegre. Daqui a pouco vamos falar do tempo, nós vamos falar do tempo. Muita neblina, transtorno no aeroporto Salgado Filho. E a Estael Cias, em seguida, vai trazer os detalhes. Olha só, meio-dia e ainda praticamente fechado em muitas regiões aqui do Rio Grande do Sul. E algumas regiões até o sol já aparece, mas em seguida a Estael Cias vai explicar. Agora, essa combinação, umidade relativa do ar quase 100%, frio de noite e calor durante o dia, o resultado é essa neblina. Em seguida, a Estael Cias fala com a gente. Coloca a sirene aí, porque teve uma operação contra a violência doméstica. 7 pessoas foram presas, foi hoje de manhã. Armas, drogas, facas também foram apreendidas. Isto aconteceu em 5 municípios aqui do estado e ele, Lucas Abate, tem todas as informações, não é mesmo, Lucas? Foram 5 municípios, André, e 7 pessoas, 7 homens, acusados, suspeitos de violência doméstica, que foram presos pela Delegacia Regional de Canoas, André. Todos eles com um histórico, olha só, de várias agressões, ameaças, ataques contra companheiras e também contra as ex-companheiras. Um dos casos investigados, um dos alvos, André, recentemente, final de junho, foi e tentou matar por estrangulamento a companheira, que por sorte conseguiu se desvencilhar, fez a denúncia desse caso e agora esse homem está atrás das grades por tentativa de feminicídio. Outro caso que foi verificado, que foi apurado, André, um criminoso com diversos antecedentes criminais, até mesmo homicídio, roubo a banco, ou seja, uma vasta ficha, que ameaçava a companheira para ela, olha só, André, presta atenção, ficar com videochamada durante a noite, ligando para ele ter certeza de que ela estava em casa dormindo. Ou seja, um controle totalmente doentio que tinha esse homem em relação à companheira. Esses 2 desses 7 alvos que foram presos hoje pela Polícia Civil. A nossa equipe conversou com a delegada Clarissa De Martini, que coordenou essa investigação, e ela diz, André, que esses alvos, todos eles já
com uma longa ficha criminal. Vamos ouvir. Temos vários delitos em investigação, desde crimes de ameaça, né, como a gente vê na mesa, tu mesmo referiste sobre as armas, facões que são utilizados para realizar essas ameaças, como crime de descumprimento de medida protetiva, alguns deles que originaram as decretações de prisão preventiva. Temos também um feminicídio tentado que está sendo investigado. Nós temos delitos de estupro também, investigados com antecedentes bastante significativos, como roubo a banco, extorsão mediante sequestro, homicídio. Então, essa ação é muito importante para que a gente passe esse recado para a comunidade da importância de denunciar e a importância de se manter em segurança. 12h e 4 minutos. Vejam só a operação, mais uma operação que aconteceu na manhã de hoje em municípios da região metropolitana contra a violência doméstica. E percebam, tudo tem por trás. Bom, além de serem criminosos, né, com uma ficha extensa, sempre tem por trás, Glauco e Lucas, aquela questão de tentativa de controle, a tentativa de domínio da mulher. Quer dizer, é algo assustador. E põem aí na tela onde procurar ajuda. Tem o número 180, atendimento à mulher, tem a delegacia online, tem o WhatsApp da Polícia Civil, denúncia anônima, tem o 190, quer dizer, aí os canais de comunicação. Não dá para se calar no momento em que se vê alguma mulher, uma pessoa, uma mulher, né, sofrendo uma violência como este relato dessa videochamada para controlar e conferir se ela estava dentro de casa, Lucas. André, o ciclo da violência, a gente já falou aqui várias vezes, o ciclo da violência doméstica começa com aquelas pequenas coisas, depois passa por uma tentativa de controle absoluto, que é essa situação de pedir para fazer videochamada para mostrar que está em casa, vai depois para agressão física e chega, infelizmente, em muitos casos, quando esses criminosos permanecem nas ruas ou que as vítimas não conseguem ter algum apoio efetivo, infelizmente chega em alguns casos de feminicídio. E foi para evitar isso que a polícia fez essa operação hoje, para prender esses homens antes que algo mais grave acontecesse. A gente falou da vítima que foi estrangulada, eles tentaram, que o companheiro tentou estrangular. Esse caso da videochamada, André, eu tô lendo aqui em relação até os outros investigados, um deles chegou a enviar fotos nuas, íntimas, da companheira para os familiares, tudo isso como uma forma de demonstrar poder sobre o corpo da vítima. Mas o que Não, só um pouquinho, não é companheiro. Ele se acha dono de alguma coisa, né? É propriedade, é isso. Mas que absurdo. Que loucura isso. Extrapola eu não sei, não tem, é tanto termo que é uma coisa de fato, é de uma doença, é essa tentativa de controlar o incontrolável, de domínio, quer dizer, uma coisa completamente absurda, gente. E o que chama atenção, André, absurda. E o que chama atenção, a gente acabou de ver aí do preso que estava dentro da penitenciária comandando o crime, e também por videoconferência, quase uma teleconferência. Escritório do crime. Exatamente, agora sendo usado para isso, para também reprimir. É um crime. Pressionar, colocar medo, terror. Quer dizer, tô aqui preso, mas tenho total controle ainda sobre ti. Tô vendo o que está acontecendo. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Lucas? Pois é, André. E até a gente está num contexto de pandemia. Desde o ano passado a gente fala sobre isso, que infelizmente a violência contra a mulher parece ter aumentado, pelo menos lá no início da pandemia. De um lado, as denúncias de ameaça, esses outros crimes mais leves, digamos assim, caíram, mas os mais graves parecem ter aumentado. E é essa a avaliação do delegado Mário Souza. Vamos ouvir. A gente tem acompanhado uma redução no número de ocorrências policiais, mas um aumento da gravidade dessas ocorrências. Então, além também desse dinheiro apreendido, esse material comprova o risco que essas mulheres estavam sofrendo, né, e talvez aí uma situação mais grave poderia acontecer. E aí, Lucas? André, e essa avaliação do delegado Mário Souza, então, de que parece que em números, em estatística,
a violência diminuiu. Por quê? Porque aqueles casos menos graves, digamos assim, pararam de ser registrados justamente por conta desse cenário de pandemia. Muitas vezes uma dificuldade um pouco maior de pedir ajuda para alguém ou de algum colega de trabalho, alguém perceber que a pessoa está passando por uma situação complicada. Só que do outro lado, isso acaba gerando situações mais graves e essas, sim, com maior gravidade, chegam diretamente à polícia. Muito bem, tá aí mais uma operação que de dentro da cadeia, né? De dentro da cadeia, através de ligações de vídeo, dava as ordens e fazia todo o controle, né? Para mostrar que tinha todo esse poder, assustava, inclusive, esse detalhe sórdido das fotos. Repete pra gente o que ele fazia, Lucas, porque assim, ó, tem que ouvir mais de uma vez para acreditar que isso é possível e o pior, é realidade e é isso que aconteceu. Conta pra gente, Lucas. André, foram desses 7 alvos, 7 presos, a polícia descreveu os perfis, as violências de 3 deles. E um desses, André, ele enviou fotos íntimas da companheira para os familiares dela. Ou seja, além do crime de violência, de toda ameaça, fez esse constrangimento e a divulgação também dessas fotos é um outro crime que esse homem vai responder. Vamos ouvir mais uma vez o que disse a delegada a respeito da importância, a delegada Clarissa Demartim, né? Clarissa Demartim, a respeito da importância de se ficar atento e denunciar qualquer tipo de agressão. Na cidade de Canoas, esse ano são 3 feminicídios consumados. O ano passado, até essa data, nós tínhamos apenas um tentado, que ao longo do ano acabou, então, havendo a consumação. Mas isso nos chama muito atenção e por isso que a ação do dia de hoje tem toda essa filosofia também para passar esse recado para a coletividade da importância de fazer os registros. Estatisticamente, as mulheres que morrem sem denunciar e a grande maioria sem medida protetiva em vigor. É assustador. Muito bem, dado o recado, obrigado, Lucas Abate. Agora 12h10, 11 graus a temperatura e a gente volta para a redação, porque ainda teve uma outra violência, outro caso de violência contra a mulher. E por isso a Brigada Militar do município de Guaíba prendeu 2 homens e apreendeu 2 adolescentes suspeitos de estarem envolvidos na execução. Reexecução de uma mulher no bairro Pedras Brancas, Glauco Paza. Pois é, e essas prisões e apreensões aconteceram no bairro Bonfim, um local conhecido por ser ponto de tráfico de drogas, André. Tanto que tinha bastante droga numa casa em que a polícia bateu lá, resolveu dar uma conferida. 90 porções de cocaína, 135 de maconha e ainda mais 11 tijolos e tabletes de droga. O grupo ainda estava com uma espingarda de cano duplo, calibre 20, revólver calibre 38, munição. E segundo a Brigada Militar, estes homens são suspeitos de executar uma mulher. Este caso aconteceu na última sexta, dia 30, quando a mulher, ainda menor de idade, foi executada a tiros, como você falou, no bairro Pedras Brancas. Todos foram encaminhados para a polícia, que vai investigar agora mais a fundo este caso. Repetindo, aconteceu em Guaíba. Essa mulher, que ainda era menor de idade, teria sido assassinada por esses homens aí, André. E eu acho que eu até lembro desse caso. Não tem muita não sei se a motivação, não sei se tu tens aí, Glauco, mas é um caso que ele teve repercussão. E aí, então, eles foram presos. Qual foi o ano dessa violência? Tu tens a informação aí do... Porque é um caso que ele aconteceu... Bom, enfim, mas tá aí que eles foram presos, mas eu lembro dessa história envolvendo essa adolescente. Então tá aí. Sexta-feira, né? Foi na sexta-feira o crime. Isso. O crime, tá aí. 2 homens, então, 2 presos e 2 adolescentes apreendidos, suspeitos de matar essa mulher. Que barbaridade, essa violência é uma coisa assustadora. Muito bem, 12h12 agora, 12h12, foi identificada a dupla que agrediu uma transexual em Gravataí. Eles ainda não foram presos, mas foram identificados. Nós ontem mostramos, isso aconteceu no final de semana, no início da madrugada em Gravataí. Vejam, uma transexual, exato, eu falei transexual. Ela aparece ali, uma roupa clara, desesperadamente correndo para não ser atingida por uma faca. Olha ali, olha ela correndo, ela perde o sapato e segue na fuga. E se não fosse isso, Glauco,
ela tinha levado, olha, não sei quantas facadas. Agora, o porquê que isso aconteceu? É só a polícia através da investigação. Se era disputa por local, se era um crime homofóbico. Bom, isso a gente vai saber apenas aí com a investigação. Mas quem traz novidades sobre este caso é o delegado Guilherme Calderipe. Delegado, o senhor me escuta bem? Boa tarde. Sim, escuto muito bem. Muito bem. O que o senhor pode nos trazer de avanço a respeito da investigação deste caso aí de Gravataí, delegado? Bom, boa tarde a todos. Realmente é um caso bastante incomum. Nós recebemos essa ocorrência em que, em primeiro lugar, foi repassada para a Delegacia de Homicídios, devido à gravidade do caso. Sim. Mas depois se verificou que poderia ser um caso patrimonial, um crime contra o patrimônio. Então, o caso veio para nós em razão da área em que ocorreu o crime aqui em Gravataí. Uhum. Então, nós estamos já com uma investigação bem avançada, inclusive com apoio tanto da DHPP, a Delegacia de Homicídios, quanto da primeira DP aqui de Gravataí. Já temos, inclusive, a identificação de 2 suspeitos, então a investigação está bem avançada. Agora, se tinha essa dúvida se era um crime homofóbico ou se era, no caso, um crime patrimonial, mas o resultado disso, mais um pouquinho, teria sido a morte dessa transexual, porque a gente percebe nas imagens, o senhor deve ter analisado muito bem isso, foram várias tentativas, né, de uma estocada, e se ela não conseguisse escapar do jeito que escapou, teria sido agredida. Então, o senhor já tem ideia qual teria sido a motivação, qual é o problema que aconteceu nesse local aí de Gravataí, que apesar de não ser no centro, é um local bastante movimentado, né? Isso, nós ainda não temos a confirmação exata da motivação do crime, até porque nós ainda não ouvimos os suspeitos, né? Nós ainda estamos trabalhando nisso, mas nós, inclusive, já tivemos a colaboração também da Delegacia da Mulher para a DEAN aqui de Gravataí. Eu já conversei com a delegada e ela conversou com outras vítimas que também teriam sido vítimas, né, desses mesmos autores. Então, também pessoas transexuais, né? E, a princípio, não é uma motivação relacionada a gênero. Não tem, não teria relação com homofobia. Mas, obviamente, que isso não está descartado. Nós vamos continuar apurando, mas, a princípio, como crime patrimonial tão somente. E por que essa não convicção, mas por que essa linha aí, delegado? Tudo indica que o caso tenha sido uma questão patrimonial mesmo. Não dá para saber se foi somente um crime de roubo ou se teve algum outro tipo de motivação, mas a questão de gênero está, de certa forma, não descartada, porque nós nunca podemos descartar nenhum tipo de motivação, mas pelo menos está em um segundo plano, digamos assim. Tá. O meu colega Lucas tem uma pergunta para o senhor, né, Lucas? E até, André, eu conversei com a vítima um pouco mais cedo e ela me relatou que acredita que foi um roubo, foi patrimonial mesmo, porque elas se tornam um alvo fácil. Mulher transexual que está naquele local, ela diz que muitas vezes está com bolsa, está com dinheiro, está com pertences, então acabam se tornando um alvo bastante fácil para esses criminosos. Eu quero ouvir, André, antes de fazer uma pergunta para o delegado, a gente pode ouvir um trecho do que ela nos disse sobre o momento do ataque. Já tá virando psicopatia, porque eles não estão contentes só com o roubo. Eles já querem matar, que nem aconteceu comigo ali, entendeu? Eles não estavam contentes, já tinham pegado a minha bolsa. Num dos vídeos dá pra notar ela juntando meu celular do chão, que quando eu bati na placa, o meu celular caiu no chão, ela juntou o celular e a minha bolsa, né? Porque eu deixei tudo pra trás pra poder salvar a minha vida, né? Eu disse assim, se tu não se importar, eu preciso trabalhar, vocês podem ir pra onde vocês têm o costume de ficar, que é, né, mais pra cima, e aqui eu quero trabalhar, né, como sempre trabalhei, nunca tive problema nenhum. E ela falou, não vou ficar aqui e me dá tua bolsa. Me dá tua bolsa, e eu digo, não vou te dar minha bolsa. Quando eu falei que não, ele tirou um facão debaixo do casaco e começou a me golpear, do nada, sem motivo, sem razão. Mas os golpes não chegaram Delegado, a acertar, né, Lucas? Não acertaram. E ela disse, André, que outras trans também foram assaltadas, foram atacadas por esse mesmo casal. E essa pergunta que eu quero fazer ao delegado Guilherme Calderipe, se ele conseguiu ouvir outras vítimas dessas pessoas também. Sim, essas pessoas, que seriam outras vítimas da mesma dupla, foram ouvidas lá na Delegacia da Mulher e
pela delegada da DEAN, inclusive por isso que ela entrou em contato comigo, e até por conta disso, dessa análise que ela fez lá na Delegacia da Mulher, é que nós chegamos a uma conclusão de que não seria um caso de homofobia, não seria um caso relacionado a gênero, a motivação pelo menos, né? Uhum. Então, nós estamos trabalhando com a hipótese realmente de uma questão patrimonial, uma disputa ali envolvendo essas pessoas. E esse casal, o senhor tem já... Eles são um casal, são casados? Não, e até eu ia complementar, delegado Calderipe, Glauco, um prazer falar com o senhor. Se seriam 2 pessoas ou teria mais gente envolvida também? Boa tarde, Glauco, é um prazer sempre falar com vocês. A princípio seriam 2 pessoas, né? Um homem e um transexual, ou seja, eu falo isso, faço essa distinção entre ser um homem e um transexual, porque na própria autoria haveria também um transexual, até por isso que não dá para gente... Exatamente, isso é importante porque isso vai também direcionar a linha de investigação, né? Isso, exatamente, até para não pensarem que foram 2 homens, ou um homem e uma mulher, querendo fazer um crime por conta da relação de gênero. Não, a princípio seria até um transexual envolvido na parte de autor, né? Então, até por conta disso é que nós, de certa forma, já deixamos em segundo plano essa questão de gênero. Bom, ela conseguiu escapar, ela não ficou ferida, pelo menos não ficou ferida fisicamente, né? Porque imagino psicologicamente o desespero, e a gente vê na imagem, ela corre, perde o sapato e por pouco que não cai, conseguiu correr. Não, e chama a atenção que ele golpeia de cima para baixo, ou tenta golpear de cima para baixo, né, André? Foi por muito pouco. E ela mesma disse, né? Eu não sei se ela chegou a comentar com o Lucas, ela, se não tivesse uma cinta, né, de proteção, e um casaco grosso, que eu acho que isso chegou a encostar, o facão encostou nessa vestimenta dela, né, delegado? E até por conta dessa questão dessas agressões e da possibilidade do dolo do agente em matar a vítima, é que a ocorrência foi, em um primeiro momento, encaminhada para a delegacia de homicídios. E aí, claro, o delegado de lá, analisando melhor o fato, entendeu que haveria uma questão patrimonial, haveria uma motivação patrimonial. Até sobre isso, deixa eu mostrar aqui, me ajuda aqui, Leandro, eu quero mostrar, delegado, em detalhes já pelo relato dela, o momento em que ela fala que ela está na esquina, que ela bateu na placa e que eles tiram a bolsa aqui, ó, volta um pouquinho antes, Richard, volta um pouco antes. Aqui, ó, tudo começa aqui, ela está parada aqui, ó, ela está parada aqui, conseguem perceber? Ela está parada e os 2 estão aqui. Na hora que estão conversando com ela, dizendo que vão tirar a bolsa, ela disse que não. Aí, no momento que ela foge, ela bate aqui na placa, deixa o celular cair, ó. E aí, ó, aí quer ver, ó, vai aparecer. Aí ela volta, a transexual volta e junta o telefone celular. Tá aí a imagem que ela relatou agora há pouco pro Lucas. Não sei se o Lucas, Glauco? Não, só lamentar e perguntar para o delegado, essas novas, ou essas testemunhas, esses depoimentos de que novos acontecimentos teriam acontecido, enfim, podem levar mais pessoas, o senhor acredita isso, ou é sempre essa dupla que atua ali? Não, tudo indica que seja a mesma dupla, né? Nós temos já vários relatos de pessoas nas mesmas condições, né? Claro, não em situação tão grave quanto essa, que foi uma agressão realmente muito, muito visível, né? Até por conta da captação por imagens de segurança, mas todos os casos envolvendo crimes contra o patrimônio, envolvendo furtos e roubos principalmente. Ela não levou a facada, mas ela leva soco, leva tapa, né? Eu não sei se ela comentou isso contigo, Lucas. Comentou, André. Ela disse que também o tempo todo tentavam derrubar ela, que ela estava de salto, com bastante dificuldade para correr. Então, além das facadas, do golpe de faca, também o tempo todo tentaram empurrar, tentaram derrubar ela no chão. E ela disse que o tempo todo muito raivosos também. Diz que a outra trans a todo momento dizia para o homem para matar, para acertar com golpe de faca. Ou seja, ela disse que viveu momentos de verdadeiro pânico ali, que mesmo depois de terem entregue celular, dinheiro, bolsa, tudo que ela tinha, eles ainda assim queriam atacá-la, queriam matá-la. Para que uma vítima melhor de uma pessoa que está ali sozinha, com bolsa, sabe que trabalha, tem dinheiro dentro da bolsa, entendeu? E que é uma vítima fácil, entendeu? Para conseguir dinheiro. Então, para eles é o alvo perfeito, né, na verdade. É uma vítima perfeita.
Delegado, para a gente encerrar, a gente está conversando com o delegado Guilherme Calderipe a respeito da investigação sobre esta mulher que visivelmente foi agredida, tentaram matá-la, porque tentativa de estocadas foram pelo menos ali umas 5. Eu não sei se o senhor já conversou com ela, quais são os próximos passos e há pedido de prisão para esse casal ali? O que tem aí pela frente para acontecer, delegado, para a gente encerrar? Não, nós estamos reunindo todas essas vítimas, os relatos dessas vítimas, para elaborar um procedimento em conjunto. Estamos já com contato com a primeira DP aqui de Gravataí, com a DEAN, com a Delegacia de Homicídios. Nós vamos reunir todos os elementos que nós temos e aí sim, no decorrer dos trabalhos, no decorrer da semana, nas próximas etapas aí da investigação, pensar em alguma representação, mas óbvio, nós não vamos revelar nada com relação a isso, até para não prejudicar o andamento da investigação. Bom, antes de encerrar, Lucas, que mais a gente pode contar? O que ela conversou contigo, que não conseguiu gravar, enfim, o que ela conversou mais a respeito? Ela vai continuar trabalhando? Vai mudar de local? Ficou com medo? O que ela traz para ti depois do que aconteceu com ela? Também não sei se é a primeira vez que aconteceu isso, Lucas. Perguntei para ela, André, não é a primeira vez que acontece, claro, algumas situações de violência, ela até já procurava esses locais, uma avenida mais movimentada, ou até mesmo trabalhava em casa justamente por conta da segurança, mas esse foi o fato mais grave. E ela diz que agora está com bastante medo e até que esse casal não seja preso, ela não vai voltar para o local. Muito bem, mais alguma colocação, delegado Guilherme? Não, só dizer que a nossa equipe está fazendo um trabalho bastante completo, elaborando todos os elementos para justamente ter uma investigação qualificada e tenho certeza que nos próximos dias nós vamos ter alguma novidade com relação a esse caso. E, delegado, quem puder colaborar, quem for de Gravataí, tiver alguma informação, deve procurar quem, como deve e até encontrar mais o vítimas, senhor. Né? Exato, exato. Quem tiver informações, porque pelo que se sabe, pelo que se relata, se for essa mesma dupla, já não é a primeira vez. Então, é importante que se tenha todos os elementos aí para conseguir elaborar, né, essa investigação aí. É até muito bom que se diga isso, porque nós temos certeza que a divulgação, a repercussão desse caso específico, né, é que gerou toda essa movimentação das demais vítimas para que elas fossem até a delegacia registrar ocorrências, né? Então, nós pedimos que se tiver, evidentemente, se houver outra vítima, ou mais vítimas, que venham até a segunda DP, que é a delegacia que está responsável por esses casos aí. A segunda DP, então. Ontem a gente falou com o delegado da primeira DP, mas aí como houve essa troca, né, da delegacia, justamente pela linha de investigação, ficou com a segunda DP, responsabilidade do delegado Guilherme Calderipe. Mais uma vez, muito obrigado, senhor sempre cordial com a gente, nos atender. Muito obrigado pelas informações e aí, portanto, segue a investigação. Agora, dá uma aflição, Glauco, de ver essa mulher desesperada, com o sapato, André, correndo para não levar a facada. É terror, né? Terror. E tem uma lógica, porque eu estava pensando isso no decorrer da entrevista. Realmente, né? Carregam o dinheiro ali com elas. Lógico que viram alvo e alvos fáceis. Né? E ela disse, tá ali com bolsa, tá com dinheiro, tá com celular, tá com... Aí é de fato, né, uma vítima fácil, né, para os criminosos. Muito bem. Meio-dia e 26 minutos, meio-dia e 27 minutos agora. Tem um recado importante para todos vocês. Quando se fala em plano de saúde, o que é que vem na sua cabeça? Que é caro, né? Que não é para você. Que você ainda tem taxas além da mensalidade. É ou não é verdade? Mas a IBCM é o plano de saúde que está aqui para te dizer que tudo isso pode ser diferente. O plano da IBCM possui o melhor custo do mercado. Com ele, você não tem a chamada coparticipação. E mais, o valor não muda conforme a idade. Com a IBCM, você tem diversas especialidades médicas, odontologia, terapias, fisioterapia, toda a credibilidade, né, de contar com uma instituição com mais de 90 anos de experiência. Eu disse 90 anos. Então não deixe para depois a sua saúde e a saúde da sua família. Ligue agora, 0800 647 5511 ou chama pelo WhatsApp que está aparecendo aqui na tela e conheça mais o que a IBCM tem para oferecer a você. IBCM, o plano de saúde feito para o servidor público municipal e estadual. Voltamos para a redação 20. Coloca a sirene aí, porque a polícia não para. Meu irmão Glauco Paza.
20 quilos de agrotóxicos que não podem ser usados aqui no Brasil foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal em Uruguaiana, na fronteira oeste. Agora deve ter vindo ou do Uruguai ou da Argentina, não é mesmo, Glauco? Pois é, André. Não é a primeira vez que a gente mostra, mas o pessoal continua trazendo agrotóxico que não é certificado, que não é permitido. Esses galões estavam no banco traseiro de uma caminhonete abordada na BR-290 em Uruguaiana. Os policiais avistaram o veículo com placas de São Miguel das Missões e deram ordem para parar. Durante a verificação, encontraram esses agrotóxicos que não têm nenhum tipo de validação sanitária aqui no país. Mais um caso. O condutor confessou que comprou o produto em Artigas, no Uruguai. Estava levando os galões... Como é que é, Glauco? Ele comprou em Artigas, na cidade de Artigas, no Uruguai. E estava levando para revender para produtores rurais que perigo. Na região das Missões. Ou seja, ele comprava lá e vendia ilegalmente aqui no Brasil. O homem de 36 anos, natural de Santo Ângelo, foi preso por contrabando encaminhado à polícia de Uruguaiana. A carga de agrotóxicos também foi apreendida, logicamente, até porque tem que ser descartada. Eu não sei exatamente qual é o processo, porque é muito perigoso, já que não tem certificação, né? Não há dúvida. E, aliás, o Brasil tem uma lista, e agora parece que até um tempo atrás foi ampliada um pouco desses agrotóxicos que são permitidos, né, o uso aqui no Brasil, porque isso tem que ser usado com, né, obviamente, com muito cuidado. Né? Só que o que me preocupa nesses casos é o seguinte, Glauco. Quando é um contrabando de bebida ou de algum outro produto, ele é diferente. Agora, quando tu está ali dentro do teu carro com um produto altamente venenoso, químico, né? Sabe-se lá a origem, se é adulterado, fabricado aonde, como é que foi, como é que não foi. E isto chega até as mãos de produtores, e isto é usado para produzir alimentos. Bom, o resto da história a gente sabe. Isso preocupa, porque aí envolve saúde pública, de fato. Sem dúvida. E outra, André, todo mundo sabe o seguinte, que não é só a lavoura em que foi aplicado o agrotóxico que pode ser o problema. As lavouras... A deriva, chamada deriva. Isso, exatamente. Então é um problema de saúde pública. E aí este crime se torna ainda mais perigoso. Quem faz realmente tem que responder por isso, né? É verdade. E esse homem foi preso. E a deriva, para quem não sabe, é quando um produto ele é aplicado na lavoura, né, com o vento e com as transformações locais ali do tempo, ele fica em suspensão no ar e vai atingir residências, como aconteceu, a gente mostrou aqui numa reportagem. Culturas diferentes. Exato. Porque esse produto pode ser aplicado para uma cultura. Sim. E o produtor ao lado, que não tem nada a ver com aquela cultura, vai ser afetado. A gente mostrou, não faz muito tempo, aqui no SBT, nós mostramos, né, que havia, aqui pertinho, eu acho que foi Eldorado do Sul, havia uma discussão nesse sentido. Em Eldorado foi do avião, né, usando agrotóxicos. Isso. Mas isso é um problema que atinge quem trabalha com videiras na região da campanha. O pessoal aí alega que estão usando determinado tipo de agrotóxico que não é o mais adequado e aí atinge videiras que levam anos e anos para chegar em determinado tamanho. Enfim, é um problema muito sério. Então, quando tem esse tipo de apreensão, que bom que apreenderam, mas fico muito preocupado com aquelas que escapam e que são produtos proibidos e altamente venenosos que são levados, sabe lá para onde? Para a produção aqui no Rio Grande do Sul. Que bom que a Polícia Rodoviária estava atenta e conseguiu, né, conseguiu a tempo segurar essa mercadoria. Agora, Glauco, será que a pergunta, hein? O que será que respondeu o motorista? Pô, não sei, apareceu aqui dentro esse monte de agrotóxico. Já veio com o carro. Eu cheguei na concessionária, peguei a caminhonete e tinha esses galões aí dentro. Muito bem. Então vamos agora mudar de assunto. Aliás, Glauco, olha só, prestem atenção nessa história. A gente sempre fala aqui em ressocialização, né, das pessoas que são presas, que, né, deveriam passar por de fato, uma oportunidade de mudar a própria vida. E agora nós vamos mostrar um exemplo do crime para a sala de aula. Para quem acha que isto não existe, então preste atenção, porque nós vamos contar a história de um detento que utilizou o tempo livre dentro da cadeia para estudar e realizar um sonho, entrar na faculdade. Conta aí pra gente, Lucas. Atrás das grades, o recomeço.
Na cadeia desde o final de 1988, um preso de 55 anos passou em primeiro lugar em um curso da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu vi que era o caminho, através do estudo. A biblioteca dos presídios sempre foi o lugar preferido dele. Em 2019, o detento viu que queria mais. Passei longos anos no sistema prisional e sempre com aquele intuito de retornar a estudar, né? E ser um espelho para o meu filho, né? E meu filho me conhecer como um cidadão, não como um bandido criminoso. Segundo dados da Superintendência dos Serviços Penitenciários, quase 60% dos presos não têm sequer o ensino fundamental concluído. O novo aprovado da URGS é uma exceção. Ele já havia iniciado uma faculdade antes de entrar no sistema prisional. E foi lendo um jornal no presídio que ele conheceu o projeto Resgate Popular, um curso pré-vestibular gratuito a alunos de classe baixa. Um aluno extremamente dedicado, não faltava um dia de aula e sempre que precisava de ajuda, ele pedia, nós nos desdobrávamos, enfim, para ajudá-lo da maneira mais, como posso dizer, que mais conseguiria ajudar mesmo, né? Com autorização do juiz para estudar, agarrou a oportunidade, sem deixar as dificuldades do ensino remoto atrapalhar. Pra gente, com certeza, teve um peso muito maior, até porque a gente viu toda a nossa teoria de Paulo Freire acontecer. A educação transformou a vida dele. Agora, além do diploma, o sonho é ainda maior. A prisão é difícil, é bem difícil, é até difícil de explicar em palavras, né? Quanto é o sofrimento. Família, perda do vínculo familiar, isso aí tudo eu conquistei através do semiaberto agora de novo, vínculo familiar. Não é nada fácil, né? Merece o nosso reconhecimento. Coloca o Lucas aí junto, o nosso aplauso, olha sim. Aqui, ó. Porque é isso, hein, Glauco e Lucas, que é o que a gente sempre fala aqui, inclusive falei agora há pouco, né? Que pena, e veja o relato dele, dentro do presídio, a situação que é. Não é fácil, né? Melhor então é nem entrar, óbvio. Mas o tempo que tu fica lá dentro é um tempo que pode ser muito bem aproveitado justamente para a chamada ressocialização. E que a base disso tudo, certamente, é o estudo e a educação, né, Lucas? E foi o que ele me disse, André, que tem muito preso no regime fechado, até mesmo no semiaberto, que tudo o que quer é uma oportunidade. Que no caso dele, lá na década de 80, ele se envolveu com drogas, cumpriu uma pena bastante extensa e quando teve uma oportunidade, agarrou e agora vai conseguir deixar a criminalidade para trás. E ele fala que tem muito preso que quer, que tudo que quer é uma oportunidade dessas. André, só quero destacar o trabalho do Resgate Popular, que é um curso pré-vestibular, é gratuito, né, para essas pessoas de baixa renda. E até pelos que eles disseram, né? Conversei com o diretor, ele disse, realmente, a gente fez jus ao nosso nome de resgate. A gente resgatou uma pessoa que estava presa, que sem oportunidade provavelmente voltaria ao crime e agora a gente deu uma nova oportunidade para ele. E que isso, né? Esse é o nosso desejo, que isso seja algo comum, né? Até mesmo porque quem vai ter que enfrentar um período dentro da prisão precisa aproveitar melhor o tempo, óbvio, se recuperar, ou vai, depois de cumprir, vai sair e vai voltar de novo, que é o que acontece na maioria das vezes. Então, que esforço? Exige um esforço enorme. Força sim, de vontade. Força de vontade, sim. Agora, precisa também do poder público, de instituições como essa, de organizações que ofereçam isso, né? Isso é, de fato, extremamente importante. Olha, que chegue o dia que as pessoas que estão dentro da cadeia tenham ocupação com coisas positivas, com a recuperação, com exemplos bons, com vontade de estudar, para mudar de vida, sim. Esse é o propósito, esse deveria ser o objetivo, Lucas e Glauco. Agora, André, só para terminar aqui, eu acho que às vezes falta só o empurrãozinho. Isso aí pode servir de inspiração. Se a nossa estrutura pública também desse pelo menos um empurrãozinho. Tem muita gente que eu acho que gostaria de ter uma oportunidade. Né? E assim, ó, quando a gente fala isso, gente, a gente fala com muita consciência do quanto que é importante esse envolvimento dentro da prisão para não acontecer o que aconteceu no município de Viamão. Inclusive, o Lucas está lá agora.
está lá em Viamão porque ele acompanhou hoje uma operação chamada de Iscariotes, ou seja, teve algum traidor aí na história, e teve, que era um familiar, que deu todas as dicas para os criminosos para conseguir arrancar dinheiro de um empresário. Inclusive, gente, abusando da filha desse empresário, uma menina de 13 anos. 13 anos, isso foi em maio. E teve essa operação e o Lucas está lá em Viamão por causa disso, né, Lucas? Pois é, André, e só um detalhe, ainda costurando com a situação do preso agora indo para a faculdade, não existe prisão perpétua no Brasil. E vai da sociedade escolher se quer algum preso que volte ressocializado com oportunidades ou alguém que volte cometendo crimes, como é esse caso aqui de Viamão que a gente acompanhou hoje. Um criminoso de dentro da PASC com diversos, estava conversando com um delegado fora do ar, indiciado já, André, por 12 homicídios. E esse, sem possibilidade nenhuma de sair do crime, continua lá dentro, ordenando todos esses ataques aqui do lado de fora. Muito bem, obrigado, Lucas Abate. Agora 12h e 39 minutos. Tem novidade do auxílio emergencial, gente. Olha aí. É uma notícia muito importante para quem necessita do auxílio emergencial. É uma prorrogação, não é mesmo, Glauco? Isso mesmo, uma bela notícia, principalmente para aqueles que estão mais necessitados, já que este é um dinheiro essencial. O anúncio foi feito ontem e o decreto já foi assinado pelo presidente Jair Bolsonaro. O auxílio foi prorrogado por 3 meses, agosto, setembro e outubro, enquanto o governo acerta o valor do Bolsa Família para o ano que vem. Os valores do auxílio, eles seguem os mesmos, André. Isso significa o quê? R$ 150 para a família com um único integrante, R$ 375 para mães chefes de família e R$ 250 para os demais beneficiários. Está aí a tabelinha, ó. 150 então para famílias com um único integrante ou um que tenha direito apenas, 375 para mães chefes de família e 250 nos demais casos. Em relação aos recursos, 20 bilhões de reais que vão ser liberados agora, mais um valor que não foi gasto até aqui no programa. Isso significa mais cerca de 7 milhões ou 7 bilhões de reais. No total, seriam 27 bilhões de reais injetados diretamente na economia, André. E isso vai, então, até qual mês, Glauco? 3 meses, nós estamos falando de agosto, setembro e outubro. E aí, ó, reforço, o governo está reprogramando o programa social dele, com perdão da redundância, que seria o Bolsa Família com novos valores. E o que é importante também nisso tudo é que essa ajuda, mesmo que pouca, né, já é importante, isso vai coincidir com ali indo para o final do ano, onde nós já teremos um número bem maior de pessoas vacinadas, ou seja, a economia, né, retomando cada vez mais, tudo isso é o que a gente espera, porque, gente, cá para nós, hein, Glauco? Chega de pandemia, pelo amor de Deus, está chegando no final quase 2 anos, gente. 2 anos! Bom, vamos aguardar então aí que a vacinação continue, né, aumentando cada vez mais grupos sendo vacinados o quanto antes para a gente de fato voltar à nossa vida normal e eu poder dar um abraço no meu irmão Glauco Pazza. Bom, agora 12h41, olha o sorriso dele. Não dá para ver que ele tá de máscara. Por falar em sorriso, você quer cuidar mais do seu sorriso? Então preste atenção nesse recado especial que o Dr. Alex da Sorri Fácil tem para você. Você quer voltar a sorrir? Eu sou o Dr. Alexander Giardini e hoje eu tô aqui para falar com você que sofre com a perda de um ou mais dentes e tem vergonha de sorrir. Acredite, a era da dentadura ficou para trás. Chegou o momento de priorizar a sua qualidade de vida com os implantes dentários e conquistar o seu melhor sorriso. Estaremos te esperando com atendimento especial entre os dias 12 e 17 de julho. E no sábado, dia 17, com horário estendido até às 18 horas, para receber você que não tem tempo durante a semana. Chegou o seu momento de voltar a ter confiança para sorrir e se alimentar sem medo. Agende agora a sua avaliação. Ligue 0800 600 3130 ou busque por Sorri Fácil nas redes sociais. Sorri Fácil. Sorrir é uma conquista.
Muito bem, obrigado, doutor Alex. Gente, quem viu a neblina hoje de manhã, 11 graus é a temperatura nesse momento em Porto Alegre, tudo fechado, aeroporto fechado, foi a maior confusão. É o que a gente vai falar agora, a previsão do tempo. E a gente vai à procura onde está a Estael. Tá escondida. Tá escondida. Mas peraí, só um pouquinho, já abriu o sol lá. Poxa vida. Ô, Estael, fala aí pra gente sobre a neblina. Até eu vou espiar aqui, vou abrir a porta, vou dar uma espiada. Fala pra gente, Estael, essa neblina aí vai ser todo dia assim? Boa tarde, André. Boa tarde quem está em casa. Tivemos uma neblina, aliás, um nevoeiro muito forte hoje cedo. Agora não é o que a gente vê. A gente vê um lindo dia aqui. Nós estamos aqui no Parque Moinhos de Vento em Porto Alegre, o Parcão, um dos parques mais bonitos da capital. E um belo dia de sol, tem muita gente caminhando, praticando exercício, passeando com os cachorros. Um dia muito agradável, não vi ninguém encolhido de frio aqui, tá todo mundo muito à vontade com a temperatura que faz nesse momento e com esse sol brilhando forte. Agora, hoje nós tivemos o nevoeiro mais forte de Porto Alegre, região metropolitana. Teve momentos, André, que a visibilidade chegou a zero. Na base aérea de Canoas, eu sou de Canoas, acordei cedo hoje, não se enxergava nada. Parecia que a gente estava dentro de uma nuvem. Esse nevoeiro afetou por várias horas. Aliás, ele começou muito cedo, por volta da meia-noite. Já tinha cerração em Porto Alegre. E, geralmente, quando a cerração começa muito cedo, ela vai até bem tarde. Pois é. E começou a se dissipar por volta das 10 horas da manhã. Teve prejuízos no aeroporto. Teve prejuízo nas estradas, quem teve que dirigir cedinho também sentiu a dificuldade aí com a cerração. Oi, Estael, eu tô escondidinho aqui, ó, eu fugi aqui do estúdio, tô olhando pra fora, eu não enxergo o beira-rio daqui onde é que eu tô, Estael, pra ter uma noção, tá tudo fechado daqui de cima, aqui do Morro Santa Teresa. Impressionante, olha aí, ó. Ainda não... Impressionante, o morro ainda tá dentro dessa camada, dessa nuvem aí. O que causou o nevoeiro foi a estabilidade da atmosfera. A gente tem uma massa de ar seco, temperatura baixa em superfície, está um pouquinho mais quente em altitude, que a gente chama, nós meteorologistas chamamos de inversão térmica, e isso favorece nevoeiros persistentes e fortes, como o que aconteceu hoje. O interessante é que essa condição se repete ainda na quarta-feira, na quinta-feira e provavelmente ainda na sexta. Nossa. Ou seja, se preparem para novos transtornos aí, essa umidade tão forte que hoje chegou a molhar a calçada logo cedo, isso pode voltar a ocorrer ainda nas próximas manhãs e madrugadas. Parecia chuva de manhã. Mas é aquela máxima, cedo, né? Cerração que baixa, sol que racha. Mas que sol que racha nada. 5 da tarde. Não, ontem não rachou nada. Tava bonzinho, mas não tava rachando. A gente tem imagem ao vivo de Gramado, Estael. A gente vai até Gramado, vamos dar uma espiadinha. Bah, lá o sol já tá rachando. Em Gramado, sol lá já tá bem rachando. bonito. Tempo firme, bonito lá em Gramado. Temperatura que vai ficar bem agradável à tarde. Deve chegar uns 14, 15 graus. Assim que anoitece, esfria de novo. É bem agradável, tá? A Estael é bondosa, né? E a gente tem imagem de Gramado. Onde mais tem imagem, gente? Para a serra, né? Para o padrão da serra. É 17 graus, ó, a informação que a FE passa, 17 graus nesse momento em Gramado. Agora, Estael, essa combinação de umidade do ar, calor durante a tarde, ouvi falar que vai a 27 graus aí, pode ir a 27 graus nos próximos dias, mas à noite cai para 9, 10 graus, então é uma combinação que a gente vai ter cerração, ou seja, quem vai pegar o avião no aeroporto Salgado Filho, desde o ano de 2019, aliás, está desligado aquele USL por causa das reformas, da pista e tudo mais. Ou seja, a gente vai ter problema essa semana toda no aeroporto, Estael. Os próximos dias pode ter essa dificuldade realmente. Acaba prejudicando as operações do aeroporto, a visibilidade vai ficar baixa, especialmente agora na quarta e na quinta-feira. Começa a ter uma gradativa melhora a partir de sexta-feira, mas é uma condição típica desta época do ano. Sim. Porto Alegre, nos próximos dias, tem a presença do sol, mas as manhãs e madrugadas com 9, 8 graus de temperatura acaba favorecendo de novo esses nevoeiros, a baixa visibilidade. A boa notícia é que, pelo menos às tardes, tem tempo firme, ensolarado e a temperatura ali na quinta e sexta-feira já vai uns 23, 24 graus. E o mesmo vale para o interior do estado, porque tão cedo não tem previsão de chuva por aqui. Pois é, agora na praia, a gente viu que tem sol em Gramado. Tramandaí, é isso? Imagem já viu de Tramandaí, olha só.
só, que a neblina já foi embora, tá? O sol forte lá em Tramandaí. Esse é o nosso litoral. Muito bem, estaremos atentos, Estael. E a máxima de hoje, hein? Muito Qual obrigado. será, Estael? Olha, a gente vai uns 18, 19 graus em Porto Alegre. O sol está aparecendo aqui em grande parte dos bairros. Algumas áreas ainda tem cerração, mas a tendência é do tempo abrir em toda a cidade, aliás, em toda a grande Porto Alegre nas próximas horas. Até breve, um beijão, Estael Cias e a previsão do tempo. Agora já está na hora do intervalo, é isso? A gente vai um rápido intervalo e já voltamos com muita informação para você. Vamos falar de Copa América, seleção brasileira. Afinal, o Grêmio já tem técnico ou não tem? Matheus Schenck, daqui a pouco também o Glauco Pazza vão explicar tudo pra gente. É rapidinho intervalo, a gente já volta. Já estamos de volta com o SBT Rio Grande, meio-dia e 52 minutos. É claro, a gente quer saber tudo sobre futebol, a final da Copa América, a gente quer saber sobre o novo técnico, vai ter ou não vai ter novo técnico? Está na hora do Grêmio, eu falo, está na hora das notícias do esporte. Entrando em campo, Matheus Schenck e também Glauco Pazza. Bola é com você. O Jeremias Werneck também. Jeremias Werneck entra em campo também, Jeremias. Jeremias foi pego de surpresa. Vai lá. Boa tarde para todo mundo aí que tá ligado na Copa América. Já temos um finalista, Glauco Pazza. Você está com a camisa do finalista da Copa América, né? Olha só, que maravilha. Eu estava vendo o detalhe aqui, tem um detalhe alusivo a 1970. Quando o Glauco estava começando a faculdade. Eu sabia. Fica quietinho aí, agora é eu que tô falando, tá? Foi neném. E essa camisa aqui, ó, pode ser sua, mas tem que ir lá no Facebook do SBT, que segundo o Schenck tem um post lá, que tem que mandar um vídeo torcendo pro Brasil, melhor vídeo. Pode ganhar essa camisa maravilhosa, mas tem que ir no post. Tá bom? Eu fico até sem palavras, Glauco. Fico até sem palavras. Mas é a melhor parte do programa, quando o Schenck fica sem palavras. Importante lembrar, né? Só tem mais uma oportunidade. Vamos falar sério. Só tem mais uma oportunidade para você ganhar esse presentão do SBT, que é essa camisa que o Glauco tá mostrando pra gente. É no sábado, às 9 da noite, tem a final da Copa América, Brasil contra Argentina ou Colômbia. Você vai lá no post. Gostaram? Post, que tá lá no nosso Facebook, vai comentar fazendo um vídeo assistindo a essa partida no SBT. O vídeo mais criativo leva essa camisa. Jeremias. Eu só queria lembrar, o Schenck ontem disse que ia ser barbada, Brasil e Peru. Foi barbada pra ti, ou Glauco? Eu disse que ia ser difícil, mas deixa pros aspirantes aí falarem o que eles quiserem, enfim. A gente já pode, então, rodar os melhores momentos de Brasil e Peru para ver que não foi barbada, não. Foi realmente bem complicado. Mas o primeiro tempo, sim, foi fácil, né, Glauco? O Brasil empilhou chance. A gente está vendo o goleiro peruano Galiese fazendo inúmeras defesas. O Brasil dominou o primeiro tempo, fez só um gol com o Lucas Paquetá e no segundo, aí sim, foi um sofrimento, Glauco. E teve o Ederson fazendo intervenções importantes, o goleiro do Brasil. A bem da verdade, aquilo que a gente comentou, Jeremias, o Brasil, se fizesse força, eu acho que seria mais fácil. Aquela questão assim, vamos tirar o pé do freio, daqui a pouco tem a final pode ser contra a Argentina, aliás, tem jogo hoje à noite, daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Não te parece? Pode ser. Não me pareceu que os jogadores tenham pensado isso. Talvez o Tite tenha armado uma estratégia que poderia ser outra. O Brasil poderia ter pressionado mais a seleção peruana no segundo tempo. Mas, assim, tem alguns nomes que não me agradaram individualmente, né? Danilo, lateral direito, o Vinícius Júnior, que entrou no segundo tempo, o Cebolinha não foi de novo, né, Schenck? A gente falava da temporada dele, ele não conseguiu ser de novo um diferencial. E aí quem resolve é o Lucas Paquetá, né? Segundo gol decisivo do Paquetá na Copa América. É verdade. Inclusive, o Brasil está na final mais uma vez, né, Jeremias? É a 6ª vez que o Brasil cedia a Copa América e é a 6ª vez que está na final, né? Isso é que é fator local, né? 6 vezes no Brasil, 6 vezes na final. Inclusive, também, Neymar foi perguntado sobre quem quer que seja o adversário brasileiro na final. E ele não fugiu, não, né? Ele respondeu, não tem protocolo, tanto faz como tanto fez. Não. Ele sabe quem ele quer. Olha aí. Eu quero a Argentina. Torcendo para a Argentina, porque tenho amigos ali. E aí na final vai dar Brasil.
E quem não quer a Argentina? Hã? Jogo difícil seria. Mas melhor é a um Colômbia. baita jogo. Imagina Messi de um lado, Neymar do Esse outro. negócio de ficar torcendo para time mais fraco, nada. Tem que ganhar na raça mesmo, pegando um time forte, aí tem mais valor ainda. Mas, gostei. Isso aí, rapaz. Meu, eu vou aprendendo com vocês. Tem muito que aprender ainda, mas vai. Oi, Jeremias. Com o Schenck não aprende com o Schenck não. O mais incrível é que eu sou corneteado ao vivo, né? Não é assim, combinado. Não, é ao vivo. Pessoal, além do Neymar, quem também falou com a imprensa ontem foi o Tite. E ele foi perguntado sobre as dificuldades do Brasil. Por que o Brasil sofreu tanto para vencer a seleção peruana, Tite? É uma equipe que com 72 horas ela jogou 45 minutos com um jogador a menos, com desgaste físico e mental muito forte. Poderia ter feito um placar melhor, podia ter traduzido em gols no primeiro tempo. Gols, eu até coloco mais. E não fez. Ô Jeremias, preocupa o fato de o Brasil não ter aproveitado essas chances contra a seleção peruana, visando uma possível final contra a Argentina? Sabe por que me preocupa, Schenck? E é uma coisa que tu mesmo já falou aqui no Rio Grande, que isso é crônico. A seleção já passou por isso em outros jogos, né? Lá das eliminatórias, inclusive. E aí, Glauco, a gente se pergunta, tem o Neymar, tem o Richarlison, ou seja, o Brasil tem jogadores para fazer mais do que um gol. E não consegue. E não foi só contra o Peru. Teve jogos aí também que a seleção criou oportunidades e não fez. E aí sim tem uma pulguinha atrás da orelha. Sábado, 9 da noite, é a final. Brasil contra Argentina ou Colômbia. E eu chamo a atenção de vocês para assistirem essa matéria com um cara... Olha, o cara que fez essa matéria é muito bom. Falou comigo? Não, é comigo mesmo. Argentina ou Colômbia? Vamos lá, vamos assistir. Argentina ou Colômbia na final? Vamos lá. Alguém segura essa fera. Lionel Messi é muito possivelmente o melhor jogador da Copa América até aqui. São 4 gols e 4 passes para gol. Sendo que os hermanos marcaram 10 gols até aqui. Ou seja, 8 deles com participação do gênio. Teve golaço de falta, aliás, mais de um golaço de falta. E por cobertura também. Falta um gol para o Messi igualar Pelé na máxima artilharia de seleções da América do Sul. Bueno, la verdad que siempre digo, ¿no? Los premios individuales son secundarios, estamos acá por otras cosas. Felicitar al grupo por el trabajo que está haciendo. Hace muchos días que estamos lejos de nuestra familia, de nuestras casas. Creo que somos la única selección que en ningún momento rompió la burbuja. E a Colômbia, hein? Os caras fizeram o gol mais bonito desta Copa América com o Luiz Dias contra o Brasil. E o experiente goleiro Ospina mostrou que também está afinado. Foi graças a ele a classificação diante do Uruguai. Argentina e Colômbia, Messi contra Dias. É hoje à noite, só aqui no SBT. Eu quero ter a modéstia do Matheus Schenck, viu? Eu também quero. Agora, uma de bastidores aqui, tá? Eu quero. Olha só, bastidores. O Danilo, que é o chefe, estava dizendo aqui, esse cara é um gênio. Eu perguntei, o Schenck? Não, o Messi. Não, aí tudo bem. Beleza. Pô, se o Danilo, se o chefe falasse isso de mim, eu tava muita moral. Só lembrando então, tá? Argentina e Colômbia... vamos falar sério, gente. Argentina e Colômbia, 21h45 começa a transmissão do SBT, a bola rola às 22 horas. Quem vencer vai para a final, sábado contra o Brasil, 21 horas. Certo, Jeremias? Certíssimo, não dá para perder. Só rapidinho, Jeremias, Argentina ou Colômbia, melhor quem? Argentina. Então tá. Vamos falar de Grêmio, Jeremias? Porque, olha... Tem técnico novo, André. Essa seria a manchete do Jornal Sensacionalista. Eu achei até que já teríamos um novo nome, né? Mas em definitivo, mas não está ainda, né? É verdade. O novo técnico, ele falou com a imprensa hoje. Agora há pouquinho, durante o final da manhã. Provisório, né? Verdade. Um novo técnico interino. Tá. É importante destacar isso. O novo técnico interino do Grêmio atendeu a imprensa e foi perguntado sobre se terá autonomia para mudar no time. Thiago Gomes, responde para nós. Eu tenho autonomia para executar e fazer qualquer mudança, buscando a melhor performance da equipe, buscando vencer jogos, que é o nosso objetivo. E, acima de tudo, como eu falei antes, conheço muito bem o grupo de atletas, né?
e principalmente acredito que algumas mudanças ou uma outra mudança sempre é importante, porque o time não vinha tendo uma performance como gostaria a nível de resultado. Então, com certeza, vai ter mudanças para o próximo jogo, mas algumas mudanças são em cima de sistema tático, em forma de marcar, em forma de atacar também. Então tá, Jeremias Werneck, o novo técnico do Grêmio é interino, é Thiago Gomes, ele que assumiu o comando depois que o Renato foi demitido. E eu te pergunto assim, ele terá mesmo autonomia para mexer nos cascudos, para tirar Rafinha, para tirar Diego Souza, para tirar outros nomes que daqui a pouco não estão rendendo, mas que tiram o espaço de jogadores mais jovens? Ele vai ter essa autonomia mesmo? Olha, Schenck, vai, mas ele não vai fazer uma revolução, ele mesmo falou, não é videogame, né, Glauco? Não dá pra tirar, não é como o Vicente jogando lá, tira 11 e bota 11, não, Vicente, o filho do Glauco, né? Ele vai botar provavelmente o Wanderson no lugar do Rafinha, o Guilherme Guedes na esquerda e o Darlan no meio campo. São essas as mudanças, aqui falando com as pessoas dos bastidores, que ele deve fazer. E ele vai ser o técnico do Grêmio também no Grenal, muito provavelmente. Não mais do que isso, tá, gente? Dificilmente ele vai ficar na semana que vem. Olha só, minha opinião, singela, vai ganhar tempo o Grêmio só para definir o que acontece. Só isso. E se, vai tirar agora, daqui a pouco se precisar botar de novo, entendeu? É emergencial. E outra, não é interino, porque Inter não pode ir lá, é Grêmio Urino. A velha piada do tiozão. Velha piada do tiozão. Mas e o nome de consenso, pelo visto, esse é o problema, né? Não, Filipão, o que aconteceu com o Filipão? Me digam. O nome do Filipão não avançou. Ele foi pensado por alguns dirigentes e quando chegou nos finalmente disseram, não, espera um pouquinho, o Filipão não, o último trabalho dele foi ruim lá no Cruzeiro. Diz que os jogadores falaram isso, é verdade? Você sabe de alguma coisa? Que os jogadores mesmo não quiseram falar no Filipão? Os jogadores deram relato, alguns que trabalharam com o Filipão ou que têm amigos que trabalharam com o Filipão. E eles disseram, olha, nossa opinião é a seguinte, o Thiago tem treino bom e tal, mas o veto, informação que eu tenho, o veto foi do presidente Romildo Bolzano Júnior. E a palavra final do presidente do Grêmio. E o Renato? Vai bem. O Renato é o gente que defende, né, Glauco? Mas e aí? Voltar depois de 70 dias, Glauco? Não, e existe uma divergência dentro do Grêmio sobre o retorno do Renato, um cara que saiu agora. Quer dizer, não tem uma lógica, saiu, né? Ele já não vinha dando resultado, né? Ele saiu justamente por isso. O Grêmio vinha tendo atuações ruins com o Renato. Só para lembrar, o Grêmio renova com o Renato no meio da final da Copa do Brasil. Que o Grêmio perdeu. O Grêmio perdeu os 2 jogos. E depois, o time continua desempenhando mal, é eliminado da Libertadores de forma precoce pelo Del Valle, e ninguém ali discute a demissão. Não, vou falar um negócio aqui, Schenck, vou falar um negócio aqui que pode ser polêmico. Ganhar Grenal virou um problema pro Grêmio. Sabe por quê? Porque acobertou um monte de problema. O Grêmio já não vem jogando. Eu não vi o que disse falhou o meu ponto aqui. O que disse o Glauco? Ganhar Grenal acabou sendo um problema pro Grêmio. Entendeu? Isso, tapou, né? Um monte de problema. Ocultou uma série de problemas do time. Vou perguntar pro Jeremias. Jeremias, qual o nome mais provável hoje? Se você tivesse que apostar suas fichas, quem vem? Oxe, perguntinha fácil, hein? Beleza. Hoje, tem muita gente que quer o Renato, mas ele ainda tem resistência. Entre Filipão e Renato, é Renato. Filipão tá fora do páreo. Mas não descartem surgir algum outro nome nos próximos dias aí. Então tá. Glauco, tuas fichas. As minhas fichas estão nesse outro nome, que eu não sei qual é. Esse é o problema, né? O que eu vou dizer? Aqui, o Renato, para mim, ainda está longe, pelo que a gente ouve de relato, e o Filipão tá sei lá onde. Mas vamos falar de mercado, Glauco? Ué, qual deles? Aquele que a gente vai ali, usa o cartão? Eu não uso cartão, eu vou no cash mesmo. Mas isso aí é ter dinheiro. E não é do Walter Mercado também. Vamos falar. Tem dinheiro sobra. Se a gente falar, vira verdade. Um minuto. Rapidinho falar então do Gabriel Mercado, o zagueiro que a gente vai botar nas imagens aí pra você. E a primeira imagem que aparece desse novo jogador do Inter é ele fazendo um gol contra a seleção brasileira.
Aliás, a segunda imagem, a primeira é pelo River Plate. A segunda imagem é ele fazendo um gol pela seleção. Ele fez o gol de Argentina 1, Brasil 0 em 2017. Ou seja, é um cara experiente, 34 anos, e vem para ser o xerifão do Inter. Amanhã continuamos. Obrigado a todos. Valeu, Matheus. Valeu, Glauco, Jeremias. É na corrida. Mais uma vez pedindo para todo mundo que se vacine, que ainda está em dúvida, pelo amor de Deus, sem dúvida nenhuma. Vai lá se vacinar. Tem jogo hoje, não esquece. Tem jogo hoje. Aqui, qual é o horário? 15 para as 10. Bom, a gente volta amanhã a partir das 11h30. Um beijo grande a todos. Obrigado pela audiência. Tchau, gente. Até lá.